Agora a pergunta que eu faria ao Lacombe, né, jornalisticamente falando, eu sei a resposta, é uma pergunta retórica, né, mas não tem relevância uma ação dessa para o Brasil? Para não ser noticiada e ser esquecida por toda a imprensa? É óbvio que tem, né? É óbvio que tem. Aliás, é um dos módulos do meu curso também. Por que que algo é notícia e algo não é descartado? Né? Porque veja a quantidade de fontes, de pautas que existem. Pô, são infindáveis as fontes de pautas. Né? Qualquer pessoa pode ligar para um veículo de imprensa e passar uma pauta. Tem os press releases, né? Aqueles releases que são enviados para assessorias de imprensa, de empresas, de órgãos públicos, de governos, de profissionais liberais, de artistas. Você tem a própria observação diária, o dia a dia do jornalista, ele caminhando, né, na sua vida normal, ele pode ficar observando. O jornalista, eu costumo dizer, mais ou menos como um policial e como um médico. Né? Ele está sempre ali a trabalho de alguma forma, então ele está sempre observando as coisas e imaginando o que pode ser uma boa pauta, o que não é uma pauta, isso aqui é uma história, não é uma história. É óbvio que este processo, né, do jornalismo é extremamente delicado, sensível, e ele foi completamente deturpado nos últimos anos pela imprensa de um modo geral. É óbvio que um veículo de imprensa tinha que estar de olho neste caso do Felipe Martins, essa ação do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, para que se descubra quem foi o infeliz que colocou o nome dele no sistema de entrada nos Estados Unidos, como se ele tivesse vindo com o presidente Bolsonaro no fim de 2022. Mas a nova velha imprensa está ignorando absolutamente, você não encontra nada. Olha, gente, de novo, hoje eu li, acordo 6 da manhã para isso, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, a Gazeta do Povo está dando, pode ter certeza, está lá a matéria. De portais G1, UOL, Metrópolis e Poder 360. Só a Gazeta falou do assunto. Então o Alan tem toda a razão. Esse momento delicado em que você decide o que é pauta e o que não é, e aí depois que você faz a seleção de que maneira você vai contar, vai produzir essas pautas, é uma segunda etapa nesse processo, também é muito delicado, né? Então eles escolhem a dedo aquilo que lhes interessa, né, descartam o que não interessa, e aquilo que eles selecionam para contar, para produzir, de conteúdo jornalístico, eles também encontram a narrativa que lhes convém. É algo inacreditável, uma tristeza total. Por isso que a gente diz que é muito importante que vocês encontrem boas fontes de informação. E eu fico feliz de ver aqui no chat, né, que mesmo com o problema que a gente teve hoje, acabou atrasando a nossa entrada aí em quase 20 minutos, com a iluminação que cedeu, e tivemos nós mesmos aqui, Max, Alan e eu, sendo filmados pela Ludmilla, nós mesmos tivemos que resolver e improvisamos com fita adesiva e silver tape, colamos ali uma iluminação no teto. Ela fica numa estrutura de metal que é específica para isso, mas acabou cedendo. Então a gente está aqui e eu fico feliz de ver que vocês reconhecem o nosso esforço. Tudo bem, o que importa é o conteúdo. Sim, claro, o conteúdo é o principal, mas a gente quer oferecer também, né, um formato mais palatável, né, um ambiente mais organizado, e isso acontece aos poucos, mas pelo menos já estamos neste passo de que o que é relevante entra primeiro. Qualquer reunião de produção, por exemplo, de jornalismo, por que a gente está abrindo o programa com esse assunto? Porque é o assunto principal do dia. Sim. Qualquer reunião de produção, quando você vai decidir as pautas de um produto jornalístico, de um telejornal, de um programa jornalístico, qualquer reunião de produção começa pelos assuntos principais. O que é menos importante fica para depois, vai ficando para o fim. Eventualmente a gente nem chega a esses assuntos. Né? Então a gente aqui sabe o que é jornalismo, continua fazendo jornalismo, e isso graças a vocês, graças às assinaturas de vocês. Ou seja, deixando bem claro, né? O grande problema hoje, é óbvio que a gente sabe que é ideológico, uma intencionalidade política, etc. Mas o que está em jogo é um jornalismo que não é profissional, seleciona os temas não de acordo com a profissão, mas seleciona de acordo com a intencionalidade política, ou seja, qual o ganho político que se terá com aquilo ali. O parâmetro são os interesses próprios de cada veículo. Esse é o parâmetro, não são parâmetros jornalísticos. Né? É assim, o que eu ganho com isso? Ou de que maneira eu protejo o meu cúmplice? Só que eles dizem que nós é que somos amadores, eles são os profissionais. Eu lembro na Deixou de ser década jornalismo. de 90, anos 2000, do programa Fantástico, que ainda existe, né? Ainda existe o Fantástico? Existe, eu tô no ar na hora. Né?
4x4, você tá também pegando um pouquinho do Fantástico ali com TV Injustiça. Pois é, É bom que a gente não precisa nem perdeu passar relevância. perto. A coisa perdeu tanta relevância que eu nem tinha certeza se ainda tinha Fantástico ou não. Mas você veja, esse tipo de assunto, dessa audiência que está acontecendo, da descoberta já do Verdade. nome da pessoa Pararia no que Fantástico. violou, a gente já estaria, se fosse ali nos anos 90, anos 2000, a gente já estaria na expectativa da reportagem que ia aparecer no domingo no Fantástico. Verdade. Pô, domingo eles vão arregaçar, eles vão fazer uma super reportagem. No mínimo um super Globo detalhada. Repórter, né? Numa sexta-feira, né? Isso, as duas coisas, Globo Repórter, depois no Fantástico vai Sim. aparecer mais alguém e vão colher depoimento de fulano, de cicrano, de não sei o quê, aí vão mandar repórter aqui nos Estados Unidos. Certamente, eles vão financiar a vinda de algum repórter aqui para os Estados Unidos, para tentar entrar lá na audiência, para tentar falar com algum assessor lá da juíza, do juiz que vai julgar. Enfim, eles já estariam fazendo. O cara entraria ali na frente da corte, que nem eu entrei. O microfone estilizado, tudo, né? Faria. Eu consigo visualizar isso tranquilamente. Eles simplesmente agora fazem cara de paisagem, né, sorrisinho de Mona Lisa, não tem nada acontecendo. Então, é nessas horas que a gente vê o quanto que a imprensa, ela integra essa organização, esse complexo da censura. Ela é parte realmente integrante disso. E indissociável. É uma coisa impressionante. O Silvio